A vida vencendo a morte. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje, tirado de São Lucas, capítulo 7, versos do 11 ao 17, traz para nós o encontro de duas grandes caravanas. Uma caravana da vida, a de Jesus e seus discípulos e uma grande multidão, e uma caravana da morte, da viúva de Naim, mãe de um único filho que estava para ser sepultado. Vejamos o que diz o evangelho. Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Esse nome Naim significa tranquilo, ou seja, aquela cidade provavelmente era tranquila, pelo que o seu nome já relatava. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Esta é a caravana da vida. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava, ou seja, duas caravanas. Uma da morte, que levava um menino, um jovem, para ser sepultado, e sua mãe era viúva, e aquele era o único filho dela. E uma caravana da vida, a de Jesus Cristo, dos seus discípulos e uma grande multidão que os seguia. Ao vê-la, melhor dizendo, Jesus, quando vê aquela mulher, o Senhor sentiu compaixão dela para com toda a situação que ela vivia. E lhe disse: não chores. Jesus disse para ela: não chores. E por que não chorar? Porque ele iria fazer algo extraordinário. Jesus se aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então aqueles que carregavam o menino pararam quando Jesus toca no menino. Eles sabiam que Jesus era judeu. O judeu não podia tocar em defunto. Jesus toca naquele caixão, naquele esquife, e ao tocar, todos param. Então Jesus disse ao morto: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Veja que extraordinário as palavras de Jesus. As palavras de Jesus são espírito e vida. A palavra de Jesus é vida. E quando ela penetra nos nossos ouvidos, mesmo que nós estejamos mortos em nossos pecados, nós ressuscitaremos para a vida. Mesmo que alguém esteja morto de fato, biologicamente falando, ao ouvir a voz de Jesus, ressuscita para a vida eterna. Como, por exemplo, Lázaro, que ressuscitou, a filha de Jairo, que ressuscitou, o filho da viúva aqui, que ressuscitou. Por quê? Porque as palavras de Jesus são nada mais, nada menos que a palavra que criou todo o universo e que sustenta todo o universo. E que céus e terras passarão, mas elas jamais passarão. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Era como que Jesus estivesse dizendo assim para ela: eis aqui de novo a tua esperança. Ela era viúva. Viúva no tempo de Jesus, sem filhos, iria mendigar. Iria para a sarjeta. É como que Jesus tomasse de novo a esperança daquela mulher e entregasse em suas mãos. Porque o seu filho, seu único filho, que poderia futuramente ser o guardião de sua casa, estava de volta nos seus braços. E todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. Infelizmente, aquele povo ainda não tinha ciência, ainda não tinha conhecimento de que Jesus não era só um profeta, era muito mais do que um profeta. Mas eles pensavam que Jesus era um profeta como Elias, que foi até aquela viúva, a viúva de Sarepta, se eu não estou enganado, e ressuscitou também o seu filho. Como o profeta Eliseu, que também ressuscitou o filho de uma viúva, e assim sucessivamente. Então eles pensavam: é um profeta. Tanto é que quando Jesus pergunta para os homens quem é o filho do homem, e Pedro vai dizer: Senhor, alguns dizem que tu és Elias, que tu és Jeremias, que tu és João Batista que ressuscitou, ou um dos profetas. Porque eles viam Jesus meramente como um profeta, como outro profeta, como qualquer um dos outros profetas. Só, meus amados irmãos, que Jesus é muito mais do que um profeta. Nesta frase aqui deles mesmos,
Um grande profeta apareceu entre nós. E aqui eles vêm dizer, e Deus veio nos visitar. Deus veio visitar o seu povo. Quando diz que Deus veio visitar o seu povo, não é que Deus veio por intermédio de um profeta, o próprio Deus. Isaías 7,14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que porá o nome de Emanuel, Deus conosco. E Deus mesmo veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Então, meus amados irmãos, Jesus é a vida. E quando ele se encontra com a morte não pode fazer outra coisa a não ser obedecer. Senhor, dai-nos vida. Dai-nos vida, vida espiritual, dai-nos vida biológica, dai-nos saúde, Senhor, por tua misericórdia, por tua graça. Porque nós não merecemos nada, absolutamente nada. Somos pecadores, somos miseráveis, somos infiéis. Mas o Senhor permanece fiel. Amém, amém e amém.